Queridos, nós estamos no meio de uma série. Começamos domingo passado, foi maravilhoso o que Deus trouxe através do Wilder. E essa série nós estaremos falando ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então, domingo passado nós começamos a falar sobre ao Senhor e foi maravilhoso. E hoje nós vamos falar aos santos. E eu creio que Deus operará e fará coisas no nosso coração. A gente tem um grupo dos pastores, e a Miriam, esposa do Brunão Morada, ela falou um negócio que realmente faz muito sentido. Ela falou assim para o Lelê: nós temos uma facilidade em falar de ao Senhor, porque envolve devoção. É muito fácil a gente se voltar ao entendimento que precisamos nos voltar a Deus. É muito fácil a compreensão também quando nós falamos ao mundo, porque nós sabemos aqueles que não conhecem a Cristo, o evangelismo, o ir para os não alcançados. Então é uma fácil compreensão. Mas nós temos uma dificuldade de entender o conceito de aos santos, porque a palavra santo traz talvez uma deturpação no nosso coração. Nós não conseguimos entender, e pela falta de entendimento, nós não encaramos que somos os santos. É até difícil você dizer. Se eu perguntar: você é santo? Aí você vai falar: está repreendido. Não sou. Porque nós temos um conceito de santo errôneo. Só que a Bíblia fala, versículo após versículo, que nós somos santos. E Ele deseja que sejamos santos. Sede santos, como eu sou santo. Então, qual é o entendimento que nós temos que ter? Porque se nós entendermos quem nós somos, nós passaremos a agir como tal. Às vezes nós agimos de uma maneira errônea, de uma maneira que não dá um bom testemunho, porque nós não carregamos de verdade o entendimento de que somos santos. E os santos carregarão essa santidade por toda a terra. Os nossos hábitos serão diferentes, as nossas atitudes serão diferentes. E se você pegar, queridos, a etimologia da palavra santos, ela vem de secta. Secta significa separado. E não é sobre isso que eu quero pregar, mas eu quero introduzir para que a gente entenda. O que é ser santo? Santo é ser separado. Separado do quê? De tudo, querido. Mas uma maneira fácil de entender, eu sempre uso essa analogia, desde quando eu dava discipulado para a sala de escola bíblica na igreja lá em São Paulo. Ser santo, ser separado, é como uma garagem de carros, como uma concessionária, como uma loja de veículos. E você começa a andar pela loja de veículos, pela concessionária, pela garagem. E aí você olha para os carros, todos à venda. E de repente você olha para um carro bonito ali. Você consegue até abrir o carro, olhar dentro do carro. Mas existe uma pintura no vidro ou uma placa no vidro dizendo assim: reservado ou vendido. Aquele carro, ele está lá. As pessoas tocam e acessam. Mas ele já não pertence mais àquele lugar. Ele já tem um dono que um dia virá buscá-lo. As pessoas vão nos tocar. As pessoas vão nos acessar. Mas existe um povo no meio dessa terra doida, que já foi comprado por um alto preço. E você vai andar nesse mundo, e as pessoas vão ver: esse não dá para a gente levar, porque esses são santos, separados, já tem um dono. Então, quando nós dizemos que somos santos, aos santos, é para esse povo que nós estamos falando.
Hoje, eu não quero pregar uma pregação evangelística, apesar de que Deus opera tudo em todos. Hoje eu quero falar com os santos. E quem aqui é santo? Teve gente que está à venda ainda, pelo jeito. Quem aqui é santo, querido? Oh, aleluia! Nós somos essa comunidade dos santos. A igreja, ela se move ao Senhor, mas se move aos santos. E tem uma frase de um escritor, de um teólogo que eu gosto bastante, Dietrich Bonhoeffer. Ele fala: o cristão precisa do cristão. Essa é uma frase muito forte em um dos livros dele. O cristão precisa do cristão. E ele continua explicando, mas o cristão precisa do cristão, não porque Deus seja insuficiente, mas porque Deus escolheu cuidar de nós através do corpo dele. Então nós precisamos uns dos outros aqui. E é tão interessante que a construção de todas as músicas da adoração dessa manhã, elas foram pensadas, oradas, as letras calculadas para encaixar em toda a mensagem. Então tudo que nós falamos aqui, celebrando e cantando a Deus, é a verdade do que nós vamos viver. Vocês perceberam que as músicas nos levaram para uma alegria maior na presença dele? Por quê? Porque você está reunido em família, querido, mas não aquela DR em família, aquele momento de celebração em família, em que nós vamos para nos alegrar. Queríamos já criar esse ambiente para que você entenda quem você é e que maneira você está vivendo. Então, entender aos santos vai fazer toda a diferença na nossa caminhada cristã. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero ministrar através de um texto conhecido, que foi um texto que Deus entregou ao meu coração, ao coração da Priscila, quando nós chegamos no Acre. Eu quero ler com vocês Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Deus havia selado um povo, pago o preço na cruz, escrito com esse preço de sangue que nós falamos aqui. Ele fez esse caminho. E Ele colocou sobre nós a marca, através do Espírito, que nós éramos os santos nessa terra. E em Atos 2, mostra o início das coisas, de como viver como santos numa terra que há muitas pessoas que ainda não foram marcadas e seladas. Como ser família, como viver essa verdade bíblica. E Atos 2, 42 em diante, ele vai nos explicar dizendo assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e os distribuía conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Até aqui. Querido, essa é, de uma forma sintetizada, o resumo do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele vai mostrar Deus comprando um povo, esse povo sendo moldado em família, e esse povo alcançando todos os outros povos, ao Senhor, aos santos e ao mundo. O Novo Testamento é a tipificação dessa série, ao Senhor, aos santos e ao mundo. E se você pegar os capítulos anteriores, o batismo no Espírito Santo, a marca, o selo,
é o entendimento de que o Senhor veio, de que o Senhor derramou o seu poder. E aí eles precisam passar a viver como santos. E há uma estrutura quádrupla aqui no primeiro versículo que mostra algumas bases importantíssimas para nós pegarmos. O versículo 2 já começa dizendo: ele se dedicava aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. E nós vamos falar sobre esse novo lifestyle de um povo que encontra Jesus. Nós vamos falar desse novo modelo de vida que nós precisamos de viver agora como santos. Nós não podemos ter medo de encarar que somos separados por Deus. Nós, pelo contrário, nós temos que viver através dessa realidade, desse entendimento, para que a nossa vida tenha sentido e os propósitos de Deus venham a ser cumpridos através de nós. E a primeira coisa que ele começa dizendo e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O que é viver em comunidade? O que é viver entre os santos? E se dedicar ao ensino dos apóstolos hoje, o que isso quer dizer para nós? Se isso continua real, querido, é uma verdade para que nós nos mantenhamos bem, nós teremos que viver um tipo de vida em que a presença, em que Deus é muito mais relacional do que informativo para nós. E eu quero mostrar para vocês como. Quando você escuta ele falar que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, João vai dizer como era isso. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, olha o que diz a palavra. 1 João, capítulo 1, versículo de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, presta atenção nisso, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos dela, testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifesta. Agora presta atenção. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Sabe o que eles falavam e ensinavam no meio de uma comunidade dos santos? E nós precisamos carregar, não é de uma boa informação, uma boa notícia que eles tinham, querido. É daquilo que eles viram, ouviram, tocaram, viveram. O que nós precisamos carregar não é uma teologia vazia ou uma teologia baseada só no entendimento humano. O que vai manter uma comunidade, o que vai manter a vida dos santos bem, é quando nos dedicarmos ao ensino dos apóstolos. Que ensino? Aquilo que desde o princípio vimos e ouvimos, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam. É isso que proclamamos. A minha experiência de vida com Deus, eu contemplo com o Wilder. A experiência de Deus, a experiência de vida com Deus, ele contempla com o Igor. E o Igor contempla o que Deus fez na vida dele. E o ensino se torna vivo. Não é um ensino teórico que se mantém a comunidade dos santos. Por isso que nós falamos aqui, precisamos muito mais de vida na vida. Vale muito mais amar e falar o que falou aqui com o Yuri, do que nós falarmos meia hora, explicamos o que é um dois ou mais, teologicamente. Ela praticamente falou, vem ver, eu não acreditava, hoje eu acredito. Eu não vivia, hoje eu vivo. Querido, nós temos que romper
a barreira só do entendimento humano e começarmos a ser aqueles que carregam e informam a vida na vida. Olha o que Jesus fez comigo. Eu não sei se foi ele que pecou, se foi o pai dele, quem foi. O negócio que eu era cego, hoje eu vejo. É desse Deus que eu quero falar, é desse Deus que eu quero anunciar. Eu não consigo explicar nem os versículos certinhos das coisas. Eu não tenho nenhum arcabouço teológico muito formado, mas eu quero falar. Eu entrei aqui, ele me abraçou e eu quero esse Deus de verdade. É isso que nós temos que escorrer como santos. Porque em algum momento aqueles que sabiam muito não foram intitulados santos, foram intitulados fariseus, que não entram e impedem os que querem entrar de entrar. Será que a nossa teologia tem sido uma nota de corte para os que podem e os que não podem? Ou a nossa teologia é Cristo vive em nós, que está buscando os necessitados, está dando oportunidade àqueles que não eram abraçados, agora de ser abraçado. Por quê? Porque nós vimos e ouvimos, nós tocamos, nós vivemos um Cristo vivo em nós. Amém? Vai, Brasil. Vem para o culto à noite, querido. Vai ser. A Bíblia continua dizendo: todos estavam cheios de temor. Eu não preciso gastar tempo nisso aqui, porque essa foi a base da pregação de domingo passado. Por que nós falamos que ao Senhor, aos santos e ao mundo? Porque não existe ao santo sem ao Senhor. Não existe uma construção de uma vida em Deus se o nosso temor não for a Deus. Não existe uma comunidade que vai fazer um abalo e trazer ao mundo para Cristo, se nós não temermos, se não houver um temor do Senhor ao nosso coração. E presta atenção, querido, eles falavam que todos estavam cheios de temor. E o que é isso? Nós não estamos falando de um povo que está há anos sendo preparado. Nós estamos falando de um povo que num discurso, alguns versículos antes de Pedro, 3.000 homens, sem contar os outros agregados ali, se dobraram. É desse povo, recém-chegados a algo. Mas eles olharam para Deus e o coração deles se encheram de temor. Querido, não se sustenta os santos se a base não for o temor. Por isso que nós temos que pegar lá, assistir de novo a pregação de domingo passado, maratonar as pregações, porque ao Senhor é aquilo, o entendimento disso é que vai nos gerar temor. E uma comunidade, ela não se move pelo entendimento somente, mas o quanto esse temor é presente. Olha aqui, Provérbios 16:6 vai dizer: com amor leal e com fidelidade fez expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Os santos, eles são os separados. Ele é o povo que chama pelo seu nome. Nós somos os pequenos cristos, cristãos. E por que nós não evitamos tanta coisa ruim e errada no nosso meio? Porque a comunidade lá em Atos explicavam, todos estavam cheios de temor. E é o temor que faz o homem evitar o mal. Queridos, precisa, e o Wilder falava disso também domingo passado, precisa existir uma diferença entre nós e todos os outros povos.
E essa diferença não tem a ver com as nossas características, mas o quanto Deus se manifesta em nós. E o quanto Deus se manifesta em nós será proporcionalmente o quanto nós o tememos e o adoramos. Então, por que tanto mal com L acontece ainda no nosso meio? Porque ainda nos falta temor. E se somos uma comunidade dos santos, temos que voltar a temer a Deus. Deixa eu só dar um testemunho aqui. Querido, nós poderíamos, e não tem problema nenhum, não ter o culto hoje à noite. Poderíamos, querido, não estaríamos sendo religiosos, tudo ia ter dado certo. Mas eu comecei a falar assim: Deus, e se tiver alguém junto com todos os pastores que só pode vir à noite e for o último culto deles? E se tiver alguém que vai evitar se matar porque decidiu vir num culto hoje à noite? Claro, querido, que tem todo. Porque não quero que você crie um. Ah, mas e se? Nossa, esses dias foram de si. Eu falei: Deus, não tira o nosso temor. Não estou falando que quem não fez está sem temor, querido. O que eu estou falando é, eu quero que meu coração se mantenha num temor ao ponto de qualquer decisão, até mais simples que seja, eu decida tendo em vista que eu sou santo, que eu sou separado por Deus. Vocês estão entendendo isso, querido? Então, a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós somos sábios se a nossa sabedoria for base do temor, senão não há sabedoria em nós. Tudo que nós decidirmos fazer e ser e viver, nós temos que fazer de um modo sábio. E como vem a sabedoria? Como fonte o temor do Senhor. Se o temor do Senhor for o termômetro, ou melhor, a fonte das minhas ações, todas as minhas ações serão sábias. Eu vou falar mal de um irmão, mas o temor do Senhor toma conta do meu coração, eu já não falo mal do irmão. Eu vou espalhar contenda, mas o temor do Senhor invade o meu coração, tamanho que eu ajo com sabedoria e mordo a minha língua, falando: não, já ia falar mal, não vou falar mal. A sabedoria das decisões, elas estão pautadas no temor. Se você está tomando muita decisão sem sabedoria, querido, sonda o temor do Senhor ao seu coração. Isso a Bíblia fala. E eu gosto muito desse texto aqui. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e temor santo, ou santo temor. Hebreus 12:28. Queridos, aqui fala, agrademos e adoremos através de um santo temor. Sem temor, não dá para agradar a Deus. Você está entendendo o que é ser uma comunidade dos santos? Por que a igreja precisa trabalhar cada vez mais como é viver como santos? Nós olhamos muito para a nossa devoção a Deus, nós olhamos muito, ou não tanto assim, mas para levar as coisas ao mundo. E nós não falamos tanto de como viver como santos.
É por isso que nós estamos tentando construir ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então nós já entendemos o que é. Eles estavam lá unidos em manifestar o estudo dos apóstolos, cheios de temor. E a Bíblia continua dizendo: os que criam mantinham-se unidos e tinha tudo em comum. Querido, essa base, se ela é tirada de contexto, é base para o comunismo, por exemplo. Mas essa base, querido, para mim é a base estrutural da igreja, dos santos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Querido, nada os unia humanamente falando. Era mais de 3.000 homens, cada um vindo de uma nação, cada um falando um idioma, cada um vivendo um contexto. O Lê tem uma mensagem lá na conferência de Curitiba, Latitude e Longitude. Ele vai falar sobre uma quebra de culturas em alguns aspectos, por uma cultura maior que a cultura do céu. Querido, nada fazia sentido. E sabe o lugar que menos faz sentido um povo viver junto? Igreja, querido. Igreja, eu vejo aqui cada um num modelo. E graças a Deus nós não estabelecemos um padrão de conduta, de vestimenta. Cada um vem, não é tão assim também. Mas eu posso vir de camisa do Brasil, outro de calça preta, não tem, eu não preciso. Aqui são pessoas diferentes, unidas por uma coisa só. E é isso que nós precisamos entender, queridos. Os que criam mantinham-se unidos. Essa palavra criam, ela vem do grego pisteontes, significa permanecer confiando numa ação contínua. Crer é permanecer confiando numa ação contínua, não é uma coisa só. Não é eu crio, eu continuo crendo. Eu continuo e permaneço confiando. A unidade da igreja, ela não é sustentada por afinidades, querido, mas por pessoas que continuam crendo no Senhor. Que não deixam de crer no Senhor, e porque não deixam de crer no Senhor, vão se unindo uns aos outros. Se tira o Espírito do meio da igreja, a igreja não pode continuar. Presta atenção, eu li isso num livro chamado Comunidade Cativante. Se tirar o Espírito da igreja, e a igreja permanecer unida, é sinal que a nossa base de união era afinidade, e não o Espírito. Igreja é formada das diferenças, que são unidas e atraídas por um propósito e pelo Espírito. Se tirar o Espírito daqui, vocês não vão querer vir domingo de manhã. Vocês vão querer fazer qualquer outra coisa. Uma comunidade de fé, ela tem que crer de verdade numa ação contínua. E é isso que mantém elas unidas. A Bíblia nunca vai ensinar sobre uma uniformidade, porque a uniformidade ensina sobre iguais, mas a unidade ensina sobre diferenças sendo moldadas. Nós somos um bando de imperfeitos na mão de um Deus perfeito. Nós não nos movemos por uniformidade, nós nos movemos por unidade. Nós cantamos aqui
que a nossa comunhão, a nossa unidade, ela precisa dele, da manifestação da glória dele. Então você vai olhar e vai falar: meu Deus, se não fosse Jesus eu nunca ia ser amigo desse fulano. Mas hoje eu amo tanto ele, não sei como. Pensa totalmente diferente de mim, age totalmente diferente de mim, mas quando eu vou dormir, Deus traz ele ao meu coração para orar com ele. O que é isso, querido? É unidade, não uniformidade. Uniformidade, você ia querer as pessoas todas. Você vai, agora, os dois ou mais exemplificam muito. Tem o dois ou mais que tem o quietinho, que tem o que fala, que tem o que atrapalha, o que conduz. Tem tudo no dois ou mais. É a mini igreja ali, de uma maneira. E no final sai todo mundo chorando. Por quê? Porque não é uniforme. Se move por uma unidade. A Bíblia fala: os que criam, ou seja, os que permaneciam confiando, eles se mantinham unidos, não uniformemente juntos, mas unidos nas suas diferenças, sendo moldados. É uma harmonia na diferença. Aleluia. Tinham tudo em comum. Querido, esse tinham tudo em comum não é no sentido que ninguém era dono de nada. Haja vista que você vai ver que Ananias, logo mais no capítulo, era dono da propriedade. Não é que você não é dono de mais nada. Tudo em comum é que ninguém mais tratava o que tinha exclusivamente seu. Entendia de que o que Deus me deu tem algum propósito que vai caber em outra pessoa também. Isso é ter tudo em comum. A gente acha que comum é igual. Não é. Ter tudo em comum é o que eu tenho e ainda é meu, não é só para mim mais. Porque eu fui comprado e hoje eu sou santo. E a minha comunidade de fé, ela não deixa mais que eu viva só para mim. A pergunta que eu tenho para fazer para você é: o que você tem é teu? E se é teu, como você vai usar para que Deus abençoe alguém através daquilo que é seu? Como que eu vou usar o meu tempo? Como que eu vou usar a minha inteligência, a minha profissão, os meus dons? Deus fez um corpo plural, querido. E ter tudo em comum é: o que eu tenho não é só mais meu. Por direito é meu, mas eu entrego o meu direito a Cristo. É por isso que na continuidade do versículo, eles vão dizer: eles vendiam suas propriedades e bem e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Eu estou num lugar que eu não consigo mais ter e conviver ao lado de quem não tem e ficar alheio a isso. Eu não consigo ter tempo e ver pessoas em depressões precisando de uma mesa e eu não dar essa mesa. Eu não consigo, querido, você está entendendo que não é sobre ser dono ou não ser dono. É sobre me mover jamais sabendo que eu não vou conquistar só para mim. Eu não pertenço mais a esse mundo, por mais que eu viva. Eu faço parte de um reino que é acima de tudo. E eu preciso viver assim, eu preciso saber viver assim como santo. Eu preciso voltar a olhar para o meu irmão.
Querido, é só assim que nós vamos ver pessoas que no trabalho ocupam grandes cargos, arrumando, servindo banheiro, casa, carros. E aí foi muito legal o que aconteceu uma vez. Um rapaz que era um cargo bem baixo num lugar, num órgão, chegou e o diretor dele manobrando o carro dele. Vem, e ele lá grandão. É só na igreja que acontece isso, querido. Sabe por quê? Porque todos têm tudo em comum. Eu não quero mais só para mim, eu não vivo mais só para mim. Há uma grande expectativa, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Mas se nós não conseguimos manifestar entre os santos, querido, como nós correremos para todo o mundo? Não tem como. Por isso que é uma sequência lógica e imutável ao Senhor, aos santos e ao mundo. Isso não pode mudar. E vendiam tudo e entregavam tudo, tem uma conotação de generosidade e honra, queridos. Nós temos que começar a honrar mais uns aos outros. Há quanto tempo você não vai lá dar um abraço no teu líder de 2 ou mais e fala: obrigado, porque toda semana você está aqui fazendo tudo para cuidar da gente. Obrigado, de verdade. Há quanto tempo você não para orar pelo seu líder? Pessoas que dedicam, querido, você tá entendendo? Ninguém aqui é full time. Todo mundo aqui tem seu trabalho, tem sua vida, mas tem pessoas que além de cuidar das coisas dele, tiram tempo para cuidar da tua vida. Isso é ser igreja. Mas nós temos que aprender a ser generosos, honrar uns aos outros. E eu não estou falando de dinheiro, querido, eu estou falando de honra. De você falar: ei, esses dias eu fiquei impactado com o Bruno. Eu não estou falando isso para vocês fazerem isso, não, pelo amor de Deus. Mas o Bruno falou assim: Manu, estou indo tomar um sorvete lá com a minha família, tá afim? Eu falei: mano do céu. Eu estava muito afim, mas não dava para ir. Porque eu estava servindo outra coisa. Mas eu falei: isso é uma comunidade que honra, que serve. Eu vi a Gabi chegar e o café da manhã, as coisas estão lá preparadas. E eu não estou falando, não é bajulação, querido. É você falar assim: olha, estou aqui. Quantas vezes eu vi a Aline servindo, fazendo a comida para as pessoas. E será que nós paramos e falamos assim: obrigado. Obrigado porque os banheiros estão todos limpos. Obrigado. Obrigado porque vocês entoaram as canções aqui e chegaram 7h30, 8 horas. Eu saí de casa 9 e pouco. Mas eu cheguei aqui, estava tudo preparado, querido. Nós precisamos ter o coração mais generoso e honrar mais a comunidade dos santos. Há quanto tempo eu não paro e falo: o que você está precisando? Vamos lá, me dê um abraço aqui. E querido, de verdade, não olha para o pastor só de vocês, não. Olha para os pequeninos, olha para todos, começa a olhar para os lados. Vai ter bastante gente que você vai falar: caramba, eu quero honrar essa pessoa. Eu vou fazer um café da manhã para ela. Eu vou preparar uma mesa lá em casa. Ah, não tem mesa. Eu vou em algum lugar. Precisamos voltar a isso aqui, queridos. A Bíblia fala: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Deixa eu falar algo aqui. Existe um poder no secreto.
um poder no secreto que vai te moldar como discípulo, mas existe uma força na comunidade que vai te tornar uma família. Meu Deus, isso dava um corte, hein? Já estou avisando. Existe um poder no secreto que te molda como discípulo. Mas existe um grande poder na comunidade que te molda e que te faz ser família. E tem coisa que você só vai viver como família. É por isso, querido, que todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo. E deixa eu falar, existe uma palavra, ela é muito difícil de dizer no grego para continuavam. É proskraterontes. Misericórdia. Essa palavra aqui que eu não vou repetir, os que estão preparando dança, né? Depois pega comigo. Significa preservar, insistir, apesar das dificuldades. Insistir apesar das dificuldades. Sabe o que isso significa? Que nem sempre vai ser fácil adorar como comunidade. Porque às vezes um vai brigar com o outro, um não vai gostar do outro, o outro. Mas nós, santos, precisamos insistir. Continuar é insistir, apesar das dificuldades. E nos reunirmos, e adorarmos, e viver uma família. E a Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa. E juntos participavam das refeições com alegria. Sabe o que quer dizer, querido? Existe uma igreja de segunda a segunda. Aqui é o momento da igreja. Mas amanhã a igreja ainda estará viva. E os santos estarão reunidos ainda. Como? De casa em casa, a vida comum é necessária. Você não liga um botãozinho, eu sou igreja no domingo e no dia da semana e agora eu sou eu e acabou, sou eu, é minha. Não é, querido, porque você foi comprado por um alto preço, você foi enxertado, inserido numa família, e essa família, ela é de segunda a segunda. É o partir do pão, é estar em casa, e o entendimento disso gera alegria e sinceridade de coração. Querido, tem novas pessoas chegando aqui que estão doidas para alguém chegar e convidá-las para uma mesa. Tem pessoas novas que olham para outras e falam assim: eu queria ser amigo do fulano. Eu oro para que a alegria e a sinceridade de coração volte a nós, para abrirmos as nossas casas para receber a família, os santos, para nós termos mais tempo fora daqui do que aqui. E deixa eu falar que eu já vou pôr no pênalti pro próximo domingo bater e fazer o gol. Nós falaremos do mundo, ao mundo. Mas a Bíblia fala que a nossa unidade, o ser família, eles estavam louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava o que diariamente iam sendo salvos. Querido, de repente um mecânico que você está lá com o teu carro parado, esperando, ele vai olhar para você e vai falar: minha vida não está fácil. Você vai falar: senta aqui, que agora eu vou derramar. As pessoas vão olhar para o Igor e para a Nathalie e falar assim: ei, o que você faz para amar tanto a tua esposa e teus filhos?
todo sábado eu posto alguma coisa que eu estou fazendo com o meu filho. Porque através disso, pessoas que não são da igreja têm falado assim: eu preciso aprender a ter mais tempo com o meu filho. Ao mundo só acontecerá de verdade quando a comunhão entre os santos se tornar testemunho vivo. O testemunho vivo de nós santos alcançará o mundo, e Deus começa a trazer pessoas, e começa a mover pessoas, mas nós precisamos voltar a viver como uma família.